fazer educação no campo em Feira de Santana. Então, esses cursos possibilitam a formação de quadros técnicos qualificados que se inserem na região, no setor público, no setor privado, nos movimentos sociais, contribuindo com o desenvolvimento da região. Também a presença da universidade tem possibilitado o desenvolvimento de pesquisas sobre fenômenos que se manifestam particularmente nesse território. Desde a descoberta de novas espécies vegetais, a doenças específicas que acometem a população negra, por exemplo, uma doença falciforme. Então, isso tudo atrai, com a contribuição de pesquisadores que estão nesse território, a produção de um conhecimento sobre a realidade local, oportunizando a construção de políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento social. E, por fim, destaca uma dimensão, professor Francisco, que precisa ser considerada quando falamos de universidades no interior, professor Geraldo. É a contribuição da universidade no desenvolvimento econômico. Eu tenho dito que talvez numa cidade grande como Salvador, como Feira de Santana, ou qualquer outra capital, Vitória da Conquista, dimensionar o impacto de uma universidade naquele município, talvez o impacto é menor. Mas quando consideramos municípios pequenos como esse, onde estão o UFRB, onde estarão os campos da UFMB, é extraordinário. Porque o que a universidade injeta de recursos em salários, em bolsas, em obras, em serviços, e o que ela mobiliza de uma rede, uma dinâmica econômica de transporte, de serviço, de moradia, de lazer, de tudo, dinamiza a economia regional e faz com que os nossos municípios tenham um desenvolvimento muito significativo nesse sentido. Então, queria só, para fechar, destacar, portanto, a contribuição da UFRB. Estou trazendo aqui para a gente dialogar com todo esse movimento que surge. O professor Francisco da História Cesar, mas que ganha força no ano de 2014, chegou à beira de ser aprovado, porque houve uma grande mobilização social feita na região do Nordeste da Bahia para a criação da Universidade Federal do Nordeste da Bahia. A Bahia, apesar da criação da UFRB, da Federal do Sul, da Federal do Oeste, da presença da Unilab e da Univasf, da presença das estaduais, da presença dos institutos, ainda tem algumas regiões que carecem da presença de instituições de ensino superior, sobretudo de instituições federais. Uma delas é o Nordeste da Bahia e o Litoral Norte, outra, a Chapada Diamantina, que são áreas onde não há uma cobertura e uma presença significativa das instituições de ensino superior, sobretudo federais, e que requer, portanto, essas regiões já tiveram, antes do golpe da presidenta Dilma, em fase de mobilização muito avançada, reivindicando a criação de universidades federais. Infelizmente, nos últimos anos, nós tivemos um contexto do pré-golpe, que foi um contexto de desestabilização política e econômica, depois o contexto do golpe e a assunção da presidência pelo presidente Temer, que desmonta todo um conjunto de políticas sociais construídas nos anos dos governos populares Lula e Dilma. Depois a gente teve, a partir de 2019, a eleição do presidente Bolsonaro, que elegeu as universidades como inimiga número 1 e desferiu sobre as instituições universitárias, sobretudo as federais, vários ataques que começam desde o desrespeito à nossa autonomia, na escolha da nossa lista tríplice, como aconteceu aqui no UFRB, quando tivemos a professora Gina eleita com 80% e consagrada no Conselho Universitário, e essa decisão foi desrespeitada, foi violentada, e o governo acaba nomeando o nosso nome como terceiro na lista, mas, abro aspas, uma estratégia que a UFRB fez para garantir que o mesmo projeto político, pedagógico dessa universidade inclusiva e transformadora fosse garantido. Mas podemos falar também das violências que o governo Bolsonaro fez com as universidades, promovendo discursos que desqualificavam aquilo que é a razão de ser da universidade, é produzir ciência. Aqui é o espaço de produção da ciência, do conhecimento científico. E esse conhecimento foi desprezado. A condução do governo na pandemia mostra de forma muito evidente em discursos onde se dizia: se tomar vacina vira jacaré, se tomar vacina pega AIDS, né? Ou universidade é lugar de balbúrdio.
E aqui eu tenho aproveitado todas as ocasiões para denunciar que de 2015 a 2022 a UFRB perdeu 211 milhões de reais, quase 22 milhões de reais de recursos que foram cortados da nossa universidade e nos deixou na condição de asfixia orçamentária. A gente resistiu bravamente, estamos entrando agora em 2023, de novo no governo Lula, num cenário político ainda muito complicado, um governo de coalizão, mas é um governo que tem sinalizado para o reconhecimento do papel da universidade, inclusive a sinalização de que nós precisamos aumentar o orçamento da nossa universidade para dar conta das demandas enormes que temos. E é nesse movimento, portanto, nesse contexto, que o movimento em prol da criação da Universidade Federal do Nordeste da Bahia, que foi calado, que foi obstacularizado nos últimos anos, nesse contexto político, econômico, de retirada de direito, de destruição das políticas públicas e das universidades, volta a ganhar força, esperançando nesse novo cenário. Então, é nessa conjuntura que o professor Francisco vai falar um pouco, é que esse movimento começa a surgir novamente a partir do ano passado, já a esse movimento. Nós fomos convidados pelo reitor da Universidade Federal da Bahia para uma reunião, e esse movimento foi feito também com outras instituições. Aqui nós designamos o professor Geraldo Costa, que tem uma relação com o território do Nordeste, como representante da UFRB dessa comissão em prol da criação da Universidade Federal do Nordeste da Bahia, e esse movimento tem ganhado força nos últimos meses. Várias audiências têm sido novamente realizadas, porque elas já tinham sido realizadas lá no primeiro momento em 2014, e aí o professor Francisco, dialogando com o professor Geraldo, tem feito essa maratona que, além de mobilizar os territórios do Nordeste da Bahia, fazer um diálogo também com outras instituições federais, apresentando essa demanda da criação da Federal do Nordeste da Bahia. Eu queria dizer que nós, defensores que somos da expansão do ensino público, do ensino superior, e compreendendo a importância das universidades no desenvolvimento territorial, na inclusão social, somos favoráveis à criação da UFMB, como também da Chapada Diamantina e de outras tantas universidades que precisam ser criadas nesse território. Então é importante que isso ocorra para que a gente possa oportunizar, criar oportunidades para as pessoas dessa região que não são cobertas pela presença de instituições federais, como também temos apresentado ao governo federal as pautas represadas da nossa universidade. Nós temos ainda, professor Francisco, campos novos que foram criados em Feira de Santana e Santo Amaro, que sequer têm sede própria, têm um espaço próprio. Nós temos terrenos que foram doados pelas prefeituras, pela Prefeitura de Santo Amaro e outro em Feira de Santana, que foi doado através de uma chamada pública, onde a universidade selecionou várias opções que foram disponibilizadas pela sociedade, mas aquilo que havia sido pactuado de liberação de recursos para a criação desses campos não foi. Da mesma forma, nós tivemos nos últimos anos várias obras que foram interrompidas, paralisadas na UFRB pela falta de orçamento. Aqui mesmo temos o PAV 3, que foi retomado com muita luta, com muito sacrifício, mas nós temos ainda um conjunto de 5 outras obras paralisadas nos outros campos. Temos demandas diversas da infraestrutura, porque ainda somos uma universidade que, antes de completar, aliás, depois de completar 10 anos, ali em 2015, ela começa a sofrer todos esses cortes e essas violências, além de perspectivas e demandas colocadas pela sociedade do República, como a criação do campus de Nazaré, do campus de Vitória da Conquista, de criação de mais cursos na própria universidade. Então, a gente tem apresentado também para o governo federal essa demanda da UFRB, primeiro a recomposição do orçamento para a gente dar conta do que a gente tem hoje, mas também a liberação de recursos para que a gente possa ampliar, terminar essas obras, fortalecer a política de assistência estudantil,
a manutenção dos nossos prédios, as ações de ensino, pesquisa e extensão, a expansão desses campos que foram projetados inicialmente. Nós temos levantado essa bandeira, mas também nós apoiamos a bandeira de criação de novas universidades, como a Federal do Nordeste da Bahia. Então eu vou dizer aqui para o senhor da alegria que temos conosco para apresentar essa proposição, esse projeto para a nossa comunidade, mas antes de passar para o professor Francisco, queria passar aqui para o professor Geraldo Costa, que é o nosso representante para a UFRB na comissão pela procriação da Federal do Nordeste da Bahia. Professor Geraldo, por favor.